rapaziada do canal, boa noite, bem-vindo aí a mais um vídeo. Muito frio, né? Quem puder aí se inscrever, compartilhar, deixar o like para poder o nosso canal aí chegar a mais amigos vascaínos e amigas vascaínas. Falar um pouquinho hoje, o assunto principal é o pré-jogo, né? Gosto de fazer sempre um pré-jogo no dia antes, que amanhã de repente eu não consigo fazer o vídeo. Estou um pouco enrolado, mas foco aí é o jogo de amanhã, né? Mas eu queria antes só passar algumas informações. Como todo mundo já sabe, aí o Thiago Mendes foi apresentado aí, né? Foi confirmado pelo Vasco, confirmado pelo Vasco a contratação. Vestiu a camisa, já esteve lá no CT. A esposa dele também esteve no CT, elogiou bastante o CT do Vasco, né? Isso aí é até um ponto muito positivo, porque é um jogador que vem da Europa, a família está acostumada com o padrão europeu dos centros de treinamento, e ela elogiar o do Vasco é um ponto bem positivo a ser levantado. Mas voltando um pouquinho ao assunto, né, do último clássico de sábado, no ano o Vasco tem 7 clássicos que nós jogamos. O Vasco perdeu 5, empatou 1 e venceu apenas 1. 5 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Então, assim, uma situação bem crítica. Hoje o Vasco, infelizmente, é a 4ª força do Rio, e provado em números, né? Eu acho que poucas pessoas vão contra aos números, não tem como falar. A gente leva pancada aí de tudo quanto é lado dos rivais, e ganhamos do Botafogo, aquele jogo do Campeonato Carioca, que o Botafogo também não tá nem aí no campeonato, entendeu? O Textor sempre falou que não tá nem aí para o Campeonato Carioca. O Botafogo trata Carioca como ele merece, né? Com total desprezo aí pelas coisas que a gente vê nesse campeonato estadual. Agora, galera, falar aí de reforços, né? Nada, nenhuma novidade. Na minha opinião, o Vasco ainda precisa aí de pelo menos um camisa 5, pegador. Thiago Mendes, para mim, ele é um 8, não é um 5. Então o Vasco precisa de um 5, o Vasco precisa de um reserva para o Coutinho. Apesar que o Estrela está voltando, mas eu acho que precisa de um jogador que encaixe mais. A gente não sabe o que esperar do Garré. Pode ser até que ele jogue amanhã, né? Mas de repente aí não vai bem por causa da altitude. Aí já tem a desculpa de altitude. Então, assim, amanhã o jogo é muito complicado até da gente fazer algum tipo de avaliação de qualquer jogador pelas condições que a altitude não oferece, né? Fica complicado quem não está acostumado a jogar lá. O jogo é amanhã, 9h30, SBT, né? TV aberta, e na Paramount+, na internet. Galera, o nosso adversário vem de 9 jogos invicto. A última derrota foi na Libertadores, na fase de grupos, no último jogo, tá? Jogando em casa, eles vêm de 13 jogos, com 5 vitórias, 7 empates e apenas 1 derrota. Então, dá para ver que é um adversário muito difícil, principalmente pela altitude, né? Confesso que eu não conheço o time adversário, não estava acompanhando diretamente a Libertadores, e a gente tem muita dificuldade de acompanhar o campeonato equatoriano, né? Eu particularmente não consigo acompanhar, então não posso falar de fulano, de ciclano. É mais dar a escalação mesmo. Vidiar, Fernandes Cordeiro ou Thiago Santamaria, Skunk, Carrabadial, Lor e o Mercado, Alcivar, Jason Mendes, Ibarra e Orros, e Spinelli no ataque. O treinador é o Javier Rabaral. E o Vasco provavelmente com o mesmo time do jogo de sábado, tirando o Coutinho. E aí a dúvida, provavelmente, entre Alex Teixeira e o Garré, né? O Vasco deve jogar com Léo Jardim, PH, o João Vitor, Lucas Freitas e o Piton, Hugo Moura, Tietê. Aí a dúvida entre Garré, se for manter o mesmo esquema, né?
Hoje o Diniz ele considera o Garré e o Alex Teixeira os reservas do Coutinho. Ele até fala que quando ele colocou o Alex Teixeira no lugar do Coutinho no sábado, ele fala na entrevista coletiva que se o jogo tivesse 0-0 entraria o Garré. Então, no meu ponto de vista, ele enxerga o Teixeira e o Garré como os eventuais substitutos do Coutinho. E aí na frente o Nuno, o Ryan e o Verratti. Assim, galera, eu, Rodrigo, claro que eu não sou treinador, não sou nada, sou aqui um mero torcedor, que às vezes a gente como torcedor enxerga até um pouco mais do que quem está lá dentro. Eu não levaria tão a sério no momento a Sul-Americana pela pontuação e as condições que o Vasco está no Campeonato Brasileiro. O Vasco sábado tem um jogo de confronto direto contra o Grêmio hoje está lá embaixo também, tem 16 pontos. Não estão lá embaixo contra a gente, mas o Vasco vencendo, o Vasco passa o Grêmio pelo número de vitórias. Então assim, é um jogo importantíssimo, muito mais importante do que a Sul-Americana. Como eu falo, dá dinheiro. O brasileiro também dá dinheiro. Se chegar ali em quinto, sexto, sétimo, pegar uma classificação para uma pré-Libertadores, vai ganhar também dinheiro. De repente até mais dinheiro do que na Sul-Americana. Só que o brasileiro tem um rebaixamento, enquanto que a Sul-Americana e a Copa do Brasil não tem. Dá para jogar os três, sim, se a gente tivesse jogador. Se a diretoria tivesse nessa janela contratado mais 3, 4, 5 jogadores, mais 2 jogadores por meio, mais um para substituir o Coutinho, mais 2 jogadores de frente, daria para a gente disputar as 3 competições. Mas com esse elenco curto que o Vasco tem, forçou um pouquinho aí no período de treinamento de 20 e poucos dias. O Ryan já ficou com dor no tornozelo, o Coutinho já sentiu incômodo, o Adson já se machucou. Então assim, o time força um pouco mais, a galera já sente. Então, antes do primeiro jogo já tinha gente sentindo. Imagina como é que vai ser a temporada. Então assim, galera, ver se é isso aí, ver se a gente amanhã eu tento de repente trazer mais alguma informação do adversário, um jogador de destaque, alguma coisa assim, que eu não conheço muito. Tem essa informação, 9 jogos de invencibilidade. E jogando em casa são 13 jogos, como eu falei, 5 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota. Vamos ver como é que vai ser amanhã, o que o Vasco apronta lá, se faz um bom jogo. E sábado tem um jogo dificílimo contra o Grêmio, pelo Brasileiro. Valeu, galera. Saudações, quem puder aí, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí.